Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é nosso convidado para juntos aprendermos a poderosa palavra de Deus. Vamos ler hoje, ou vamos estudar hoje, um pouco sobre pecado. O que é o pecado? A palavra pecado significa falta, culpa, transgressão, quebra da lei ou do mandamento. O primeiro pecado humano ocorreu no jardim com a quebra do mandamento que Deus havia dado a Adão para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe que no jardim existia apenas uma lei: era não comer o fruto desta árvore. Quebrando-se esta lei, transgride-se a lei, quebra-se a lei, gera-se o pecado. E qual é a consequência do pecado? Morte física e morte espiritual, distanciamento imediato de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então, como consequência imediata, o pecado traz para a vida do homem a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual que é gerada pelo distanciamento entre o homem e Deus e o seu afastamento imediato da glória do seu Criador. E o que é a morte? É estado ou consequência do pecado original que corrompeu toda a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Então esta morte ela vai atuar agora na vida de toda a humanidade por conta do pecado que ocorreu no jardim. A partir daí, toda a humanidade está condicionada à morte original através da descendência de Adão. Por conta do seu pecado, a humanidade foi condenada a ser escrava do pecado enquanto este pecado não for remido de sobre a humanidade. Então, por que morremos? Morremos porque pecamos. E quando pecamos, nos tornamos sujeitos ao salário que a morte nos dá. E a Bíblia vai nos dizer uma coisa muito interessante. Aquele que é escravo não consegue liberdade necessária para viver. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Observe que o pecado é a quebra da lei. Havendo a quebra da lei, você tem a consequência do pecado, que é a morte. Logo morro, porque sou escravo do pecado. E como escravo do pecado, eu vivo pecando, e como vivo pecando, em algum momento terei que receber o salário deste pecado, que é a morte.